Bom, hoje com um desafio de código um pouco mais difícil, na verdade mais difícil até agora, e aí qual que é a ideia dele? Você fazer um programa onde o usuário ele entra com um input, e o input vai ser o ano, né? Ele entra com o ano, e você faz a verificação se esse ano é bissexto ou não. Tá, mas para fazer essa classificação, primeiro você tem que saber qual que é a regra do ano bissexto. Então eu coloquei no Notepad aqui bem rapidinho, aqui eu tenho um flowchart aqui também que a gente vai abrir depois, mas qual que é a ideia para você tentar primeiro? Bom, você tem que escrever um programa que determina se um determinado ano é um bissexto. Bom, o ano normal ele tem 365 dias, né? Enquanto os anos bissextos têm 366 dias, com um dia extra em fevereiro, no caso seria o dia 29, né, de fevereiro, se eu não me engano. Aqui está como determinar se um determinado ano é bissexto. Em cada ano que é divisível por 4, exceto em cada ano que é divisível por 100, a menos que o ano também seja divisível por 400. Então, qual que é a ideia aqui? É mais fácil abrir o flowchart, depois eu vou mostrar isso daqui. Bom, então, abrindo aqui, por exemplo, qual que é a ideia? Qual que seria esse fluxograma aqui? Bom, se eu pegar o ano, por exemplo, o usuário vai entrar com o ano lá, 1998. Eu vou ver se ele é divisível por 4. Se não sobra nada na divisão, ou seja, não sobrar nada seria o quê? Eu usar exatamente esse conceito aqui, ó. Vou dar run model aqui, por exemplo, 1900. Eu divido por 4, que no caso seria a porcentagem. Se é possível, se tem vários 4 dentro do 1900, não sobra nada, é 0, ok, ele é divisível por 4. Essa seria a divisão no caso. Aí depois eu tenho que chegar lá e dividir por 100. Se eu dividir por 100, ó, também deu certo, deu 0 aqui. Porém, se eu abrir o meu flowchart aqui, se ele é divisível por 100 e ele, no caso, é sim, eu entro nessa outra questão. Ele é divisível por 400? Vamos lá. Então eu vou abrir aqui de novo o 1900 e eu vou ver se ele é divisível por 400 aqui, usando a porcentagem. Ó, sobrou 300, então ele não é divisível. Então nessa situação, o ano 1900 ele não é um ano bissexto, entendeu? Por caso ele não fosse divisível por 100, com certeza ele seria bissexto. Porém, por essa questão, já que ele é divisível, eu tenho que entrar para a próxima pergunta. Ou seja, isso vão ser vários if statements, né? No caso. Bom, deixa eu entrar aqui no Notepad e eu vou ver aqui, por exemplo, para esses exemplos dados, né? Ó, 1998. Se eu fizer 1998 por 4, vai sobrar 2. Vamos fazer esse teste aqui. Deixa eu fazer esse teste aqui. 1998 por 4, sobrou 2. Então, no caso, não é divisível. No flowchart, se a gente abrir aqui, se o primeiro já não for, já não é bissexto. Bom, então vamos tentar aqui. Como que eu faria isso aqui no Python? Vou deixar aberto o flowchart aqui. Esse aqui eu vou deixar... Eu vou fechar, depois eu abro de novo. Bom, primeiro de tudo, eu preciso perguntar para o usuário qual que é o ano. Qual que é o ano que ele quer trabalhar, né? Então, o ano ele sempre vai ser inteiro a verificação, então inteiro input, vou abrir o quotation aqui e vou perguntar qual ano ele quer checar. Qual ano você quer checar? Beleza, fechei. Pronto, esse aqui é o único input do usuário. Bom, então vamos abrir o flowchart aqui. Eu preciso primeiro verificar se o ano que ele colocou ele é divisível por 4. Se ele não for, no caso, já seria não bissexto, né? E se ele for, eu entraria num outro if statement. Então, vamos lá. Bom, então se o ano, if ano, no caso, o remain of, o que sobra da divisão, por 4 for igual a 0, a condição ela é satisfeita, né? Então, 2 pontos aqui, e beleza, a condição basicamente satisfeita. Se isso não for verdade, eu já tenho que ter um else aqui embaixo, né? E esse else ele vai falar o que para mim? Ele vai falar que não é bissexto, eu já consigo determinar aqui e agora, não é bissexto. Porém, eu tenho várias outras coisas para resolver, né? Então, eu vou voltar aqui no if e, bom, vendo aqui no flowchart de novo, se ele for, eu tenho que entrar num outro if statement, né? Eu tenho que ver se ele é divisível por 100. Então, vamos lá. Se, no caso, o ano
é divisível por 100, né? É igual, né? Que é igual a... Ops, aqui eu coloquei 10, né? Aqui eu coloquei 10, era 0. Se ele for divisível por 100 aqui, 100 seria aqui, é por isso que eu troquei, beleza. Se ele for divisível por 100, e aqui ele der 0, né, não tiver nada na sobra da divisão, o que acontece, né? Vamos abrir aqui de novo. Se ele for divisível por 100, se não for, ele já é bissexto. Opa, beleza. Então, se ele não for, ele já é bissexto. Então, eu sei uma coisa. Eu sei que o else desse cara aqui, ó, eu tenho que só alinhar o if com o else, né? Já que eu não estou usando nenhum editor, ele não vai estar me dando... Vou ter que alinhar na mão isso daqui, né, cara? Mas é aqui, beleza. Se não, ó, ele vai ser bissexto, né? Print. O ano é bissexto. Beleza, ó, porque aqui, ó, se eu ver se a resposta for não, que no caso seria o else aqui, né, o else desse if aqui, dentro do outro if, né, se for não já é bissexto. Se for sim, eu entro num outro if, né, cara. Então, vamos lá, vamos entrar em outro if, então, if, no caso, eu tenho que dividir por 400 para ver se ele é ainda. If ano, né, dividido por 400, a sobra for 0, né, então, lendo aqui uma coisa de cada vez, eu sei que é um ano bissexto. Aí beleza, se for divisível por todos, é ano bissexto. Se for, por exemplo, quando é divisível por essa condição de 100, eu tenho que sempre checar na condição de 400, né? Isso é o que o flowchart fala aqui, né? Basicamente, é o que ele está falando. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Se ele for divisível pelos 3, então beleza, é ano bissexto, né? É isso. O ano é bissexto. Ok. Porém, se não for divisível pela terceira condição, qual que é a ideia? Ele não é bissexto, né? Então, eu tenho que, no caso, alinhar com esse if, porque eu não estou com o editor aqui. Isso faz falta o editor, cara. Else, print, não é bissexto. Beleza, então basicamente eu tenho as condições aqui certinhas, né? Eu tenho todas as condições aqui. Só não sei se está exatamente alinhado, né? Porque, como eu falei, eu não estou com o editor, mas eu vou fazer um teste agora. Vamos ver se ele vai conseguir ler. Se ele não ler... Ah, não. Ok, ele conseguiu ler. Qual ano você quer checar? Vamos ver. Bom, vou colocar o ano 2000. O ano 2000, ele é bissexto. Beleza, interessante. E eu posso fazer vários testes nisso. Bom, eu vou fazer mais alguns testes. E eu vou anotar aqui, ó, 2000 bissexto, né? E a gente depois testa sem isso. 2000, para ver se o flowchart deu certinho. 2000 bissexto. Vai, vamos testar outro. 1902 não é bissexto. Beleza, 1902 não é bissexto. 1902 não é bissexto. E vou testar mais um. Vou testar, por exemplo, 1800 e alguma coisa. 1802 não é bissexto também. Então, 1802 não é bissexto. Aí para você conferir se está tudo certo, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, né? Pegar no código, tirar ele basicamente, dar o run aqui no Python normal mesmo. E aí você pode fazer alguns testes, né? O primeiro que a gente fez foi o 2000. Então o 2000 eu tenho que saber se não sobra nada quando eu divido por 4. Bom, não sobra nada. Quando eu divido por 100, não sobra nada também, né? E quando eu divido por 400, também não sobra nada, ou seja, é bissexto. O outro ano que eu testei foi 1902. Então 1902 dividido por 4, sobrou 2. Ó, já dá pra ver que não é bissexto. E aqui eu coloquei que não é bissexto. Perfeito. 1802 por 4 também não é bissexto, deu a mesma coisa. Então, o grande dificuldade aqui é seguir essa lógica aqui e colocar if dentro de if e else no lugar certo. Então,
E tem muitos conceitos muito bons para trabalhar if, else aqui, então eu recomendo tentar e tentar fazer de novo, porque esse exercício ele é muito interessante.